Olá, uma boa tarde, noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Quase eu me converto ali na cadeira ouvindo esse cara aí. Agora eu sei o que é que meu neto, né, que se parece muito comigo, e eu olhei para ele assim com os olhos. Ele era bem pequenininho. Aí ele disse assim, ele olhou com os olhos do mesmo jeito, né? Só que bem pequenininho as bolinhas dos olhos dele. Ele diz assim, se você continuar olhando para mim desse jeito, eu vou furar o seu olho. Já pensou, meu Deus. Glória a Deus, né? Que bom a gente estar aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa série em Tito, hoje no capítulo 3. Quero louvar a Deus pela maratona nessas 2 últimas semanas. Eu estive em Porto Alegre, e depois em Aracruz, a igreja em Porto Alegre, a igreja de Monte Serrado, pastor Tércio, uma igreja que nós vimos há alguns anos atrás, saindo de um momento muito difícil, lutando contra as hostes infernais na cidade de Porto Alegre. Eu não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre é uma das cidades mais esotéricas, mais ligada às questões ocultistas do Brasil. A gente pensa que a Bahia é o lugar, né, onde as manifestações afros que lidam com espíritos é ali na Bahia, mas não, é Porto Alegre, o maior centro ocultista do nosso país. Eu visitei uma vez a praça ali, e me disseram que ali no local central tinha algo enterrado ali, que as entidades enterraram um tempo atrás, trazendo maldição para aquela cidade. E nós acompanhamos enquanto igreja, e muitos de nós estivemos já em Porto Alegre, ministrando aquela comunidade que saiu de uma situação muito complicada, muito definhada enquanto igreja, para uma igreja pungente, uma igreja que está invadindo os setores daquela cidade de uma forma muito poderosa, e com manifestações espirituais tremendas ali. Nós estávamos pregando no domingo, e logo que começamos a palavra de Deus, alguém caiu ali atrás, não caiu de tropeçar, mas uma entidade que talvez até quisesse se manifestar, jogou uma pessoa ao chão. Ela foi atendida rapidamente, nós continuamos a pregar, mas a maior graça foi ver aquela pessoa descendo o corredor, entregando a vida a Jesus ao final do culto, no mesmo momento, né? O diabo perturba e o Espírito liberta, né? Então, glória a Deus. Foi tremendo. Depois nós fomos para Aracruz, no Espírito Santo, um pastor amado de uma igreja também, que não, eles não param de agradecer e louvar a Deus pela vida da IBC, pela influência dos encontros de pastores que temos aqui anualmente. E essa igreja em Aracruz fez uma conferência convidando 100 pastores, e era chamado os 100 mais ou 100 menos, não sei, porque eles eram pastores de igrejas até 100 membros, que vieram de vários lugares, de Minas Gerais, da Bahia, do interior do Espírito Santo. Então foi um momento também muito especial. Então quero louvar a Deus pela comunidade, pelo apoio de vocês, por nos liberarem para a gente poder abençoar a vida desses irmãos e sermos por eles abençoados também. Eu quero convidar você a se colocar em pé para a gente fazer uma leitura. Você muda de lugar e assim, muda de posição. Vamos abrir em Tito, capítulo 3, quem tiver o texto, quem tiver o aplicativo, que não seja para ver nenhum resultado de jogo, né? E nenhuma outra coisa, nenhum zap, agora é Deus que vai falar conosco através do seu poderoso WhatsApp histórico, a palavra de Deus, né? Tito capítulo 3, enquanto vocês abrem e se posicionam, eu tenho um aviso importante que eu quero dar. Nós temos 2 casas de recuperação que essa igreja apoia, que nós trabalhamos com elas diretamente. Um é o Reciclando Vidas,
que começou de uma iniciativa do Daniel, ex-traficante, ele tinha uma casa, um local que recolhia os reciclados e o material reciclado era trocado por droga. Esse Daniel maravilhoso, né? Entregou a vida a Jesus aqui através de um ministério também ligado a gente. E depois casa-se com a Ritásia, muitos de vocês conhecem. E esse casal maravilhoso, então, trabalha, sustenta, ampara o ministério Reciclando Vidas, que é uma casa de recuperação. E também o João, Maria e a Manu, que trabalham no Grão de Mostarda, esses meninos que estão aqui a cada domingo nos abençoando. Quantos são do Grão de Mostarda aqui? Olha aí, são eles que nos ajudam, né? Cada domingo, glória a Deus. E nós recebemos uma grande oferta da Receita Federal. Eles apreendem material importado ilegalmente nas fronteiras. E esse material fica nos depósitos da Receita, mas o que eles fazem, eles doam para entidades de ação social. Então, nossa igreja, o Grão de Mostarda particularmente, foi contemplado com um material que veio de Foz do Iguaçu, numa grande carreta, está num balcão, aliás, num galpão, no Eusébio, próximo ao autódromo. O Bazar da Paz vai acontecer do dia 24 a 27 de setembro, na rua João Paulo II, 758. Então esse... Oi? 24 a 29, é isso? Pronto, 24 a 29 de setembro. Portanto, aqui praticamente é uma semana. Quer dizer que você pode comprar muita coisa lá, não sei se é xing-ling ou se é coisa de verdade, eu não sei. Mas eu sei que foi apreendido e agora vai ser vendido legalmente. E tudo que você estiver comprando ali vai ser revertido para o trabalho do Lar da Paz. Aliás, do Lar da Paz. Lar da Paz é onde o João foi restaurado e o Daniel também. O Grão de Mostarda tem mais uma entidade, eu acho que da Fazenda do Irapuru, não é? E do Céu. E tem a Pai do Piauí. Então você vai estar contribuindo. A gente vai postar isso na internet, no nosso site. Você vai ficar sabendo mais sobre isso. Tito capítulo 3, eu quero ler dos versos 1 até o versículo 8. Vamos lá. Paulo escreve à igreja que está na ilha de Creta. A gente fez uma breve revisão aí dos 2 primeiros capítulos. E ele então abre o capítulo 3, escrevendo a Tito, dizendo o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Oremos. Senhor, nós te adoramos, continuamos a te adorar, desde que entramos aqui nesse lugar, através dos cânticos, das ofertas, dos abraços distribuídos
pelo amor, pela comunhão. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas acima de tudo pela tua presença. E nós queremos também abrir a nossa mente e nosso coração para que a tua palavra nos fale de forma profunda, precisa, pessoal, Senhor. Nós queremos te adorar por esse momento, queremos interceder pelas pessoas que aqui estão, que têm necessidades que só o Senhor conhece, os enfermos, aqueles que passam por problemas e distúrbios emocionais, os que passam por lutas e problemas financeiros, o desemprego, Senhor, em nome de Jesus, socorre o teu povo. E hoje particularmente quero interceder pela Adriana Marques Melo, que há 2 anos foi diagnosticada com CA, mas agora, novamente, depois de um momento de melhora, volta, Senhor, a ter a manifestação, e nós pedimos clemência, misericórdia. Senhor dos senhores, dono do corpo dela, dono de cada célula, põe o teu dedo, a tua mão poderosa, Jeová Rafá, e faz aquilo que os médicos não podem fazer. Cura, Senhor, para a glória do teu nome. Nós clamamos, Senhor, pela tua graça e o teu poder sobre a vida desta mulher, pois nós te pedimos isso como igreja, como comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Como vimos nos 2 primeiros capítulos dessa carta, dessa pequena carta que Paulo escreve à igreja que está em Creta, nos 2 primeiros capítulos, Paulo, de uma forma amorosa, porém firme, ele orienta a liderança da igreja. Ele tem uma orientação clara à liderança da igreja. Ele também orienta os componentes naturais de uma família. Os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, os jovens e assim por diante, até os servos. Ele também fala para os membros da igreja como um todo, pedindo a que eles tenham uma vida coerente com a nova fé que eles agora têm em Cristo Jesus. Porque Paulo está interessado em que a comunidade em Creta, a sociedade cretense, possa ser influenciada por aquela igreja. Era uma sociedade pagã, idólatra e promíscua, como a gente já viu na introdução e nos outros capítulos. Ou seja, antes de serem sal e luz, líderes e liderados precisam mostrar coerência de vida, tanto na sua casa, na sua família, quanto na comunidade. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo tem agora um novo enfoque. Ele está falando que a igreja está inserida numa sociedade, e eles precisam fazer diferença pela sua forma de amar a Deus e de obedecer a Deus. Ele não está tratando da reunião, do ajuntamento, mas da influência de cada membro na comunidade. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo. E Paulo simplesmente ecoa a oração de Jesus, a oração de João capítulo 17, quando Deus Filho ora a Deus Pai no poder do Espírito Santo, Deus entre nós. E naquela oração de João 17, Jesus ora para que os seus discípulos não fossem tirados do mundo, mas que eles fossem livrados do mal. Portanto, nós não temos que construir uma bolha, nós não temos que nos isolar das pessoas, daquilo que acontece na sociedade, em todas as áreas, sejam nas artes, na política, seja no trabalho, no campo acadêmico, nos esportes. Nós estamos inseridos nestas áreas da sociedade, exatamente para fazermos diferença. E a razão que nós nos reunimos aqui dominicalmente, ou seja, em qualquer outra instância, é para celebrarmos
aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, primeiro no nosso contato pessoal com Ele, através da palavra, a nossa vida íntima e pessoal, nosso encontro com Deus, e aí nós nos encontramos em grupos menores, depois nos encontramos aqui como grande congregação, para celebrarmos o que Deus, não só aquilo que Ele fez na semana que passou, mas aquilo que nós nos propomos a fazer ainda na semana por vir, ou na semana que se inicia hoje. E é interessante, até o apóstolo Paulo tem uma palavra muito, muito intrigante, em 1 Coríntios 5, lá pelos versos 9 a 11, Paulo diz assim, olha, não se associem com pessoas imorais, não se associem com os imorais, com os que roubam, com os ladrões. E aí você fica pensando, é isso aí, Senhor, a gente tem que se afastar de toda essa loucura que está aí no mundo. Não, 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 não. Paulo não está dizendo isso nesse texto, ele faz a ressalva. Ele diz, olha, eu não estou falando acerca das pessoas que estão no mundo, porque senão vocês teriam que sair dele. Ou seja, se eu não vou ter contato com pecadores, com todas as suas mazelas, nós teríamos que ser arrebatados ou abduzidos logo depois da nossa conversão. Muito pelo contrário, o que Paulo está dizendo ali, é que olha meus irmãos, eu estou dizendo para vocês não se associarem com irmãos, que dentro do corpo de Cristo praticam imoralidade, avareza, calúnia, bebedice e roubo. É intrigante, não é não? Porque assim, toda a minha caminhada cristã, no começo da minha conversão, eu que vim do mundo aos 17 anos de idade, como um jovenzinho mundano, vivendo no mundo, da forma pior que pudesse acontecer, tudo que eu ouvia, dentro da igreja, naquela religiosidade focada num local, num templo, focada em estatutos, focada em regras, focada em rituais, era afaste-se do mundo. E eu achava que eu tinha que sair correndo e ficar longe dos meus ex-amigos do mundo. Mas Paulo não está dizendo isso no texto. Ele está dizendo o seguinte, você não se associe ou não permita na comunhão pessoa que se dizendo discípula de Jesus, crente em Cristo Jesus, ainda persiste em viver de forma imoral. Ou seja, ele está sendo muito duro, mas é com relação à nossa comunhão. Ele diz, com estes vocês não devem nem ainda comer. E quando ele fala de comer ali, não é uma refeição qualquer. Não celebrem a ceia com pessoas que, se dizendo cristãos, estão aqui dentro trazendo o comportamento lá do mundo. Mas vocês estão inseridos no mundo. Jesus era acusado de andar com publicanos e pecadores. Tudo que os religiosos rejeitavam como sendo a escória da sociedade, Jesus atraía esses indivíduos pela sua forma de viver, pelo amor que ele demonstrava, pela palavra de esperança que ele trazia para aquelas pessoas. Lembre-se, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Os doentes não só fisicamente falando, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando. Então, Paulo agora está escrevendo para Tito, dizendo, Tito, eu vou dizer para esta igreja em Creta, como eles devem se comportar lá na sociedade, no meio do mundão, no meio de pessoas pagãs, idólatras e promíscuas. Interessante que Creta, politicamente, foi uma democracia durante muito tempo. Aliás, ela nasce dentro da cultura helênica, da cultura grega, como uma democracia. Mas há mais ou menos 100 anos antes de Paulo escrever essa carta, Creta foi dominada pelos romanos. Então, era uma ilha composta de gregos, e também composta de judeus. A gente sabe disso porque lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, tem judeus
oriundos vindos de Creta, e eles ali experimentaram o mover do Espírito Santo, o início da igreja, e eles retornaram para a ilha de Creta, e ali começaram a igreja, de casa em casa, nos cantinhos, não tem templo, não tinha templo ali. Aliás, nem a adoração aos deuses pagãos se manifestava em Creta no templo. Você visita a ilha de Creta, não tem templo, não tem um panteão, um local específico de adoração. A deusa, que era uma mulher, ela era adorada em todo e qualquer lugar. Eu acho que, no certo sentido, isso facilitou até o espalhar, a implementação dos grupos familiares, ou das células, ou dos grupos pequenos, ou dos grupos de relacionamento. Mas o que acontecia na cabeça dos crentes ali era que, primeiro, os judeus viviam sempre pensando assim: quando nós vamos nos liberar dessa opressão romana? Quando nós vamos parar de pagar pesados impostos a Roma? E os judeus estavam sempre prontos a fazer uma revolução até armada. Lembra dos discípulos de Jesus? Alguns andavam armados. Eles estavam prontos e perguntaram para Jesus, depois da cruz do Calvário, da sua ressurreição, eles disseram assim: é agora que a gente vai para Brasília tomar o poder do presidente Temer? E Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Apesar do meu poder, apesar de todo o poder que eu tenho, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Um dia isso acontecerá. Apocalipse 11:15 antecipa, né? Os reinos deste mundo, inclusive o de Brasília, se tornarão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia, né? Ainda bem, Senhor. Mas ele diz: não, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, o negócio de Jesus não era político, era transformação de vidas, uma alma de cada vez. Mas os judeus estavam prontos para isso. É tanto que Nero põe fogo em Jerusalém, invade Jerusalém, porque os judeus estavam sempre se revoltando. E antes da grande diáspora, havia uma revolta chamada revolta de Bar Koba, mais ou menos 115 depois de Cristo, na nossa era. Também foi, num certo sentido, anulada pelo poderio romano. E os gregos que lá se converteram e viviam na igreja, também pensavam: quando vamos voltar à grande democracia? Será que teremos um outro Alexandre o Grande tomando conta, o imperador grego? Quando é que nós vamos ter essa paz? Então, eles viviam intrigados com o governo, eles nutriam uma natural aversão ao governo romano. Não é difícil imaginar o que se passava na mente dos irmãos de Creta, quando nos vemos na obrigação, aqui no Brasil, de nos submetermos a um governo corrupto em quase todas as esferas políticas nacionais. Ou seja, dá para entender, né? Que motivação eles e nós temos para obedecer um poder exercido sobre nós de forma injusta? Que motivação eu tenho para dar a César o que é de César, pagando meus impostos? Por vezes, temos que cooperar com personagens iníquos apenas para aliviar a dor, a fome e a sede de pessoas exploradas no nosso entorno. Pagar imposto a César, quando ele não está nem aí para o que está acontecendo em Creta. Pagar imposto para esse governo, como nós sabemos que aqui no nosso entorno há promessas não cumpridas pelo nosso amado prefeito, por quem eu oro, com todo respeito, mas temos coisas inacabadas. Temos pessoas aqui que ainda sofrem no posto de saúde que mal funciona, numa escola que não tem ainda, em 5 anos de governo, em 5 anos passados, não tem uma quadra terminada para essas crianças aqui do entorno.
Não é à toa que elas se tornam rapidamente reféns do tráfico ou do negócio das drogas. Então, é justificado a revolta. É disso que trata o apóstolo Paulo no capítulo 3. Tá bom? Quando você lê aqui, essa coisa não é tão espiritual que você lê e funga profundamente, ou inspira e expira. Ah, Senhor. Não, é pé no chão. Paulo está dizendo assim: sai do teu banco, entra na sociedade, vai começar amanhã. É hora de você colocar para funcionar a coerência do Evangelho de Jesus Cristo. Tem um poder sendo liberado daqui deste lugar e de toda a igreja que prega o Evangelho de Jesus. Quando libera o povo para entrar na sociedade, sendo sal, para evitar o apodrecimento e dar sabor ao que não tem sabor, e o povo que é luz, que vai entrando e as trevas vão se dissipando para a glória de Deus. Aleluia. Aí Paulo começa assim no verso 1. Quanto ao governo, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Difícil, né, gente? Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade. É o seu professor, é o seu patrão, é o seu pai, sua mãe. É alguém que toma conta do seu condomínio. É o diretor. É a polícia. É o governador, o prefeito. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade. E talvez o mais chocante, porque nós não podemos pensar como o mundo pensa. A sociedade aí fora pensa de um jeito. A nossa mente tem que ser adequada ao pensamento do Senhor. E há uma coisa fundamental aqui logo no início, que é chocante pensar que toda autoridade constituída, ela é constituída por Deus. Atentem aí. Romanos 13:1 diz: não há autoridade que não venha de Deus, inclusive a má autoridade, inclusive o corrupto, inclusive o ladrão, inclusive o injusto. Todo e qualquer governo, todo e qualquer posto de autoridade tem o dedo de Deus ali. O Senhor é Senhor dos senhores, está acima de tudo e de todos, para o bem ou para o mal. Às vezes Ele usa o mau governo como forma de punir o povo que se afasta dEle, que se envolve na idolatria, que se acaba na imoralidade. E Deus usa o governo mau como uma espada para trazer a aflição ao povo. É só ler o Velho Testamento e você vai testificar disso. O que Deus está dizendo é: toda autoridade é dada por Deus. Vou dar um exemplo de uma autoridade que no lar nem sempre age da maneira que Deus quer. Quando às vezes eu e minha esposa temos uma querela, uma confusão, uma discordância, e nós estamos: não, eu acho que é assim, não, eu acho que é desse jeito, não, você tem que ser convencida, não, o argumento é esse, não sei o quê. Aí ela para de discutir comigo e eu fico falando sozinho, e ela: eu vou orar por você. Aí eu digo: estou lascado. Mesmo que Deus tenha me instituído como autoridade no lar, responsável, no momento que ela para de lutar comigo e reconhece que o meu coração, Provérbios 21:1, está nas mãos do Senhor, a quem ela vai recorrer? Ao Senhor. Aprenda isso. Todo o coração de toda autoridade está nas mãos do Senhor. Eu estou ameaçando aqui e vou fazer uma hora, nem que seja sozinho. Nós vamos circundar o Palácio da Abolição, talvez a Secretaria de Segurança Pública, circundar o Palácio do Bispo. Eu sou bispo,
Não é porque é meu palácio, mas é onde fica o prefeito, para a gente abraçar aquilo ali e orar, até que o Senhor toque no coração dessa liderança. Eles vão saber que tem um povo maluco, que olha acima do horizonte, amém? Não sei quantos vão comigo, vai acontecer. Então, aí Paulo diz assim, atenção, sujeitem-se. Os termos gregos são traduzidos aqui às vezes como ordens angelicais, governantes e autoridades, mas aqui ele está falando particularmente de autoridade civil ou militar. Agostinho, ou Santo Agostinho, ele costumava dizer assim sobre a postura dos crentes na época do imperador Juliano, 361 a 363. Esse imperador, ele reinou apenas 2 ou 3 anos. Mas Agostinho dizia assim, embora os crentes se recusem a adorar o Deus do imperador, ou seja, ele desobedece na medida em que são obrigados a adorar outro Deus, que não o Senhor. Aí os crentes se insurgem. Mas apesar disso, dizia Agostinho, o povo de Deus nunca se recusou a defender o Império Romano, inclusive lutando no exército para defender Roma. Ou seja, nós estamos engajados como cidadãos, fazendo aquilo que é preciso fazer em prol da nação, em prol do povo, em prol da comunidade, porque nós devemos obediência às autoridades e às leis constituídas. Sujeição e obediência, mesmo sendo um governo, uma autoridade implacável, como nos primeiros anos da igreja. E nós aprendemos que o apóstolo Paulo diz, você deve ter um espírito pacífico e um espírito manso. Por isso que você está ouvindo o Nelson falar aqui sobre cultura de paz. É porque nós temos essa paz que o mundo não pode dar, e o mundo não conhece. Mas nós temos que ser mais do que proclamadores verbais da paz, nós temos que ser pacificadores. Não podemos ser aqueles que causam conflitos, mas que mediam conflitos, que pacificam as coisas, que abrem mão. Entendendo o que diz lá Paulo em Romanos 12, 19, a vingança pertence ao Senhor. Ele disse, eu vou retribuir. Aprenda, cidadão dos céus, cidadã dos céus. Em nome de Jesus, quando você enfrentar uma questão injusta aí fora, você pode lutar até um certo ponto, mas não pense que são seus argumentos, a sua carteirada, o seu dinheiro, a sua voz altiva que vai conquistar alguma coisa. Eu que fui criado numa família que veio lá do interior norte da Bahia, do interior sul de Sergipe, com a índole vingativa, que não leva desaforo para casa, que resolve a parada de qualquer maneira. Me lembro quando pequeno, já contei isso demais, os meninos paulistas, né, que me chamavam de baianinho, porque para o paulista, com toda a nossa ignorância, olha para o norte, para o nordeste, tudo é baiano para eles. E eles me chamavam de baianinho. E aquela molecada ficava só, te pego, 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 te pego. Eu ficava olhando aquilo ali, me aproximava dele, e o cara, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Aí um garoto desse tamanho fazia pum. Porque eu nunca falava. Não era para falar, para fazer. Você mexeu comigo? Vai se dar mal, cara. Eu vou te pegar na esquina. Eu contei já a história do gato, né? Pobre do gato. Matei o gato, eu ia matando o gato. Então é uma coisa que está ali, certo? Então é muito difícil para mim perceber as injustiças ao nosso redor.
não só contra a minha pessoa, mas contra as crianças, contra as pessoas, contra as mulheres, contra os presidiários, contra tudo que nós estamos vendo nesse governo. Quando eu era jovem, estudava na escola com a Heloísa, eu pegava bomba, eu pegava cadeado, prendia todo mundo, pegava a garrucha velha do meu pai e dizia, sai que ninguém entra. Isso aqui é ridículo, não tem giz, não tem apagador na escola, estou revoltado. Hoje imagine o que eu faria se não fosse a graça de Jesus. Homem bomba. Só que eu ouço o Senhor dizendo para mim, Armando, a vingança pertence a mim, eu vou retribuir, te aquieta. E eu aprendi que toda ofensa desse governo, das pessoas, daquele que te maltrata em casa, no trabalho, toda ofensa, ela é primeiramente contra, e Ele vai tomar conta. Deus não precisa de defesa. Leão não precisa de defesa, abre a jaula e deixa que ele cuida. A palavra de Deus não precisa de defesa, deixa que Deus cuida. Quando eles blasfemam do nome de Deus, pode contar, a história demonstra que o Senhor age, amém? Você não precisa se preocupar. Então coloca isso na tua mente, toda autoridade foi constituída por Deus, né? Lembra que você não pode ficar lutando. Põe o teu joelho no chão, conecta com o Eterno e deixa que Ele vinga a tua causa. Entrega a Ele. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo. Nós temos 2 exemplos históricos de homens que viraram a história. Martin Luther King, pastor batista, lá nos Estados Unidos, mudou a história dos negros, da raça negra, naquele país. Não resolveu tudo, mas ele deixou um marco de como através da paz e de uma postura de denúncia, mas uma postura de respeito, aquele homem conseguiu mudar a história. Lembram de Mahatma Gandhi? Aquele indiano que andava com o Novo Testamento debaixo do braço, principalmente o Sermão da Montanha. Ele aprendeu como tirar a Índia do jugo inglês. E ele o fez de maneiras certas e de maneiras erradas. Mas eu quero destacar aqui que Gandhi, o indiano nascido em 1869, morreu em 1948, viveu o suficiente para lutar contra a colonização e a contínua colonização ou domínio inglês. Mas ele o fez através da paz. E é isso que Deus quer que a gente faça. Não entrar nessa coisa do mundo que agride, que quebra, que queima. Ele diz, prontidão para fazer o que é bom. Mais que um simples gesto isolado ou uma postura passiva, aqui tem outra coisa importante, que nós, se aprofundarmos o texto, nós vamos ver, no texto aqui a palavra é um engajamento para promover o bem de forma intencional. Não basta ser bom, você tem que fazer o bem. Não basta ser bom, você tem que fazer o bem intencionalmente. Deus colocou você em esferas de poder, ou mandando ou sendo mandado, mas a serviço do Rei Jesus, para não só obedecer à autoridade, mas também ser pacificador e ser um protagonista do bem, do bem. Os cretenses deviam atuar infiltrados na sociedade, sendo os melhores funcionários, servos, escravos, voluntários, porque eles eram portadores do bem. Entende, irmão? A igreja brasileira poderia mudar o perfil da nação. Nós somos uma comunidade de evangélicos significativa aqui no nosso país. Uma comunidade de cristãos que faz a maioria desse país. E a pergunta é, por que tanta corrupção, tanto roubo, tanta mentira, tanto jeitinho? Por quê? Porque nós somos religiosos de templo,
Nós somos especialistas em eventos. Nos reunimos, adoramos a Deus, batemos palma, gritamos glória e aleluia, enquanto nós estamos reunidos aqui. Mas na hora do trabalho, infiltrados como o Senhor sempre quis que nós atuássemos, nós jogamos fora tudo aquilo que o Senhor está nos dizendo. E Ele diz, não, é exatamente ali onde você vai estar infiltrado, sozinho, é que você será um pacificador e alguém que promove o bem, fazendo isso conscientemente em nome de nosso Rei. Está pronto? Prontidão para fazer o que é bom. Não basta trabalhar, servir, estar, há uma qualificação. O que é bom é aquilo que é moral, que é ético, construtivo e que vise o bem comum da sociedade. Às vezes eu fico olhando para esses indivíduos com essas malas e malas de dinheiro. E eu fico tentando analisar o que é que eu faria sem Jesus. Embora eu tivesse aprendido dos meus pais ética, valores, e apanhava quando era pequeno, porque se eu trazia alguma coisa que não me pertencia da escola, eu não só tinha que devolver, como levava um puxão de orelha e às vezes uma cintada da minha mãe. Mas eu fico pensando, o que é que eu faria se eu estivesse no lugar desses homens? Sem Jesus, eu faria a mesma coisa, talvez pior. Mas nós somos rápidos em apontar o outro, condenar tacitamente o outro. Mas o que Deus está dizendo é, no seu microcosmos, não acumule aquilo que não é teu. Ah, estão poluindo o planeta. E você abre a janelinha do seu carro e joga uma latinha no chão. Pega um copinho plástico e joga. Pega um pedaço de papel e atira. E você está dizendo que estão poluindo o planeta? Você está esperando que o Donald Trump resolva aderir ao pacto de aliviar o planeta da poluição? E você critica o Trump, mas você suja, gasta, polui na mesma medida. Nós não seremos perfeitos nessas coisas, mas o que Jesus está dizendo é, meus servos e minhas servas serão agentes do bem, da ética, da moral, da paz. É isso que Ele está dizendo. Atos de compaixão, ao invés de atos de corrupção. Seja por meio do trabalho, das manifestações artísticas, ou do apoio às causas e pessoas que promovem o bem. Quantos irmãos aqui estão na esfera de governo, trabalhando como funcionário público? Quantos estão aqui no comércio, na indústria? Quantos estão aqui no ramo educacional? Quantos estão aqui nas casas, nos lares? Quantos são esportistas? Sua postura deve ser a postura do reino de Deus, a postura de Jesus que andaria nesses lugares, porque você é a mão, o pé, o olho, a fala, o ouvido de Jesus. Versos 2 e 3, Paulo falou quanto ao governo, agora ele fala quanto aos relacionamentos. Não calunia ninguém. Ainda no que diz respeito às autoridades e às outras pessoas, Paulo diz, não falem mal, não blasfemem, não deformem a imagem ou a reputação de pessoas em posição de autoridade. Somos tentados hoje, todo o tempo, a manchar a reputação das pessoas, seja de quem for, do mocinho ou do bandido. As redes sociais nos induzem a repassar boatos. Preguei sobre isso recentemente. Irmãos em Cristo Jesus, não repassem boatos, fake news, notícias mentirosas. Um dia podem fazer com você, não permitam. Vejam a fonte. Eu posso falar de uma questão até positiva. Lembra que eu contei a história do juiz Sérgio Moro, depois de uma audiência, deitado em cima da Bíblia? Mentira aquilo ali, não tinha nada a ver. O Moro continua sendo um homem probo, um juiz que nós aplaudimos,
Mas nós não temos que aumentar, espiritualizar o que ele está fazendo. Ele poderia ser um ateu, ele pode ser um islâmico, ele pode ser um budista, ele pode ser um espírita, ele pode ser o que ele for. Se ele estiver agindo com justiça, nós vamos aplaudi-lo como ser humano. Ele está refletindo aquilo que o Criador implantou no coração dele. Nós não precisamos espiritualizar. Estes dias alguém disse que depois da audiência com Lula, ele foi entrevistado por um canal, e ele falou, e aí começou quase que uma pregação. Mentira, não tem nada a ver. Cheque a notícia, não repasse, meu irmão. Principalmente aquilo que vai manchar a reputação de alguém. Procure saber se é verdade, e se for útil para alertar, aí sim, repasse. É o que Paulo está dizendo à igreja em Creta. Não façam isso. Salmo 52:3 diz: você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade? Não. Seja pacífico. Os irmãos em Creta sofriam com a perseguição e a injustiça, mas eu já falei aqui, sejam promotores da paz, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um corpo, derrubando o muro de inimizade. Então você sempre tem que estar derrubando os muros de inimizade. Seja entre aqueles que estão mais próximos, ou seja com os estranhos, distantes, injustos. Procure a paz. Paz. Sejam amáveis. Aliás, o texto, Jesus nos convida inclusive a amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, porque aí sim Deus poderá agir. Sejam amáveis, gentis, mostrem mansidão. Aqui a palavra é humildade para com todos. Essa palavra mansidão, embora não seja o mesmo texto de Mateus 5,5, quando o Senhor diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, mas eu creio que cabe aqui uma ilustração interessante sobre essa questão de mansidão. O manso é aquele que, não é aquele que tem cara de bobinho, ele é mansinho, igual um gatinho, ele não mexe com ninguém. Moisés era manso, matou um egípcio. Pense na mansidão. Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Ele pegou um chicote, um azorrague, entrou no templo e tome quebrar a feira dos caras lá. Sabe, não tem a ver com atitude absurdamente pacífica. A mansidão tem a ver com uma definição muito clara. É aquele que é capaz de entregar os seus direitos a Deus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É assim, se você estivesse num litígio, brigando por conta de um pedaço da propriedade, que em algum lugar alguém disse que é dele, você diz que é seu, e vai para o juiz, e o negócio vai, e começa uma inimizade, daqui a pouco está um atirando daqui, outro atirando de lá, uma confusão tremenda. O que Deus está dizendo para você, neste caso aqui, como eu estou ilustrando, é o seguinte, abra mão dessa merrequinha de terra, porque você vai herdar o planeta. Você é herdeiro do planeta, cara. Você tem uma riqueza muito maior. Te levaram isso aqui, você vai ficar lutando e brigando. Abre mão do seu direito. Eu tenho o direito de ser respeitado. Eu tenho o direito. E você começa a se arvorar com todos os direitos que todo mundo tem de dizer, de fazer, de reivindicar. Isso vai até um certo ponto. Mas você sabe quando você passa do ponto e se esquece de que toda e qualquer ofensa pertence ao Senhor, e de que o patrimônio que eu tenho, e tudo que eu tenho, embora eu possa cuidar, como hoje pela manhã eu vi um pai aqui, uma mãe orando por uma criança que estava sendo dedicada, ela disse em alto e bom som: esse filho não é meu, Senhor, esse filho é teu, eu estou apenas cuidando dele para o Senhor. Então no momento em que ela não puder abraçar, cuidar, proteger, e por alguma razão esse filho for violentado, for tocado por alguém, se algo for feito com essa criança, o que ela deve fazer? Se vingar? Não, o filho pertence ao Senhor. Abre mão da vingança, promove a paz, e entrega aquele que é justo,
para vindicar a sua causa, proteger aquela criança, cuidar daquela criança. Então, abra mão. É o que Paulo está dizendo então na sua relação na sociedade. Abra mão, seja manso, você vai herdar a terra, creia nisso. Que tal revisarmos a nossa postura diante da ameaça dos nossos direitos? Que tal não caluniar, ser pacífico, amável e manso? Os cretenses são lembrados de quem eram antes de conhecerem a Cristo. E aí Paulo começa a fazer uma listinha. Ele diz assim, eu vou dizer para vocês como é que vocês eram antes. E Paulo até diz assim, é sobre mim mesmo. E ele começa a fazer uma lista aqui, de quem ele era. Quanto a Deus, ele diz, nós fomos insensatos e desobedientes. Desconhecíamos o plano de Deus, desobedecemos os mandamentos de Deus. Os judeus daquela comunidade mataram Jesus. Então ele diz, presta atenção em quem você era, em quem vocês eram. Vocês defendiam os deuses estranhos. Quanto ao eu, Paulo diz, nós vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Lembra? O enganador e o nosso próprio engano nos fez errantes e desviados. É o que o texto está dizendo aqui. O grego planomenoi. Nós estamos à deriva no mundo. Tornamos-nos escravos de paixões e prazeres. A palavra paixão é um impulso desordenado por algo que é legítimo, mas é usado de forma ilegítima. Amar, querer, possuir, usufruir, é como jogo que vicia. É bom jogar, mas é mal ser viciado em jogo. Sexo é bom, mas é muito mal quando você se torna um pornógrafo, alguém que ama a pornografia, que deturpa o sexo, como nós vimos nessa exposição lá no Rio Grande do Sul. Que ridículo! Deus fez o órgão sexual de forma tão maravilhosa, né? Para de repente ter um correspondente, o homem na mulher, a mulher no homem. O cara se entrega à deriva, a um excesso tão grande, que daqui a pouco ele está fazendo a loucura da sexualidade em partes do corpo humano que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou, completamente fora. Sexo anal, sexo oral, aí vai. Ele vai mudando, ele vai deturpando aquilo que era o natural, o normal. Ele não consegue mais fazer de outra forma. E quando ele está agora totalmente dominado por aquilo, quando ele conquista aquilo e não tem mais graça, ele começa agora a querer transar com animal, zoofilia. Isso aqui não é uma amostra para dizer o que é que fizeram há algum tempo na história. Aliás, sempre existiu, mas é também uma forma de dizer, libera-te. E Paulo está dizendo, nós estávamos exatamente desse jeito. Prazeres é o bem-estar legítimo alcançado de forma ilegítima. Eu estou com sede, mas eu vou saciar a minha sede com algo que me entorpece. É o prazer sexual sem limite, de novo. É o dinheiro. De um cara que rouba 100, daqui a pouco ele quer roubar 1 milhão, depois ele quer milhões, ele não aguenta, ele não para. É desenfreado sua vontade e o seu prazer. Poder a todo custo. Você pode ter algum poder, Deus pode lhe dar algum poder, mas as pessoas querem poder a todo custo. Até no negócio das drogas, que propicia ao indivíduo um prazer, que vai além da sensação do bem-estar, ele passa do ponto. Paulo está dizendo, é assim que a gente vivia. Quanto aos outros, vivíamos na maldade e na inveja. É normal a inclinação para a prática daquilo que é mal. Esse era o nosso modo de viver. Éramos detestáveis, diz o apóstolo Paulo. Aí ele relembra do seu próprio status, como perseguidor da igreja de Jesus. E ele diz, finalmente, nós nos odiávamos uns aos outros, estávamos nos odiando. Sem o amor de Deus e sem a misericórdia, sem o Espírito Santo, nós cultivarmos um espírito de ódio, de separação, de isolamento.
Paulo inclui a si mesmo nessa descrição, assim como os cretenses e judeus e gentios. Essa é a descrição dos poderes que atuavam em nós e através de nós. Ouçam Efésios 2, 1 a 3. Vocês estavam o quê? Mortos. Em suas o quê? Transgressões e pecados. Olha lá. Vai em frente. Nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Era imparável, a gente não consegue segurar, não tem forças para conter, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Somos convidados a viver de modo coerente com a nossa natureza. Sal da terra, luz do mundo. E aí, Paulo termina nos versículos 4 a 8, falando do que aconteceu. Como é que nós deixamos essa vida louca, fútil, descontrolada, essa vida à deriva, sem controle, para agora podermos viver na sociedade de uma forma justa, de uma forma piedosa, verdadeira, controlada, com domínio próprio. Lembra, Jesus está dizendo, você tem que fazer a diferença lá, meu irmão, então não dá para viver e continuar vivendo desse jeito. Não é coerente com o Evangelho de Jesus. As pessoas não vão conhecer Jesus através da sua vida. Mas Paulo então diz, olha, vocês não mudam daqui para lá por boa vontade. Vocês não mudam daqui para lá porque levantaram a mão em algum lugar, em algum momento, em algum tempo. Vocês não mudam desse estado horrível para um estado de transformação e restauração só porque tem pensamento positivo. Não, não. Aí ele diz assim, ó, os cretenses e nós não temos desculpa para vivermos do modo anterior. Sabe por quê? Algo ou alguém invadiu a história. A bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram em favor da raça humana. O Pai e o Filho se dão o título de Salvador, o Espírito também título de Salvador. Gente, esse texto aqui diz que o Senhor invadiu, é como um tsunami, é como um relâmpago violento. Deus entrou na história, Ele invadiu as trevas. Jesus Cristo, quando Ele estava ali na cruz do Calvário, e é por isso que nós falamos tanto da cruz, é porque na cruz o Senhor Jesus Cristo, Ele não só derrotou a morte, porque Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, a morte não mais tem poder sobre nós. Ele derrotou o poder do pecado, porque ali o Senhor Jesus Cristo provou que é possível viver uma vida santa e inocente diante do Senhor. Ele derrotou o poder que o pecado tinha sobre nós. Na cruz o meu eu agora pode ser crucificado. E Ele derrotou na cruz do Calvário o inimigo de Deus que tinha poder sobre nossas vidas. Ele não tem mais poder a não ser que você o chame, a não ser que você queira, a não ser que você resista ao grande poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, a graça se manifestou, o amor de Deus se manifestou, por isso agora é possível. Você viu a glória de Deus quando você se entregou a Jesus, aquilo que você amava e fazia, de um jeito que você não tinha mais condições de resistir, agora na nova vida você tem condições de resistir. Fomos lavados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui não é batismo em águas, mas é um lavar que gera nova vida. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós fazemos parte de uma nova criação, amém? Gente, nós somos uns ETs. A gente não é desse mundo, não. Nós temos um espírito que o mundo não tem, que nós não tínhamos, mas agora temos. Ele nos deu nova vida, e por isso é possível viver em novidade de vida, como Nicodemos. Você tem que nascer de novo, Nicodemos.
Mas não só fomos lavados de forma regeneradora, mas também somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, se corrompendo, diz ele, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Vai, meu irmão, na força do Senhor, entra lá amanhã na repartição, no seu trabalho, entra na Topic, entra no seu carro, entra no ônibus, na sua bicicleta, entra lá no seu exercício, e entra com o poder do Espírito Santo de Deus, entra para fazer diferença, para fazer diferente, no governo, em qualquer posição que você esteja. Jesus propiciou tudo isso, o contraste entre o antes e depois de Cristo. Em Romanos 8, 2-4 diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. No mesmo texto ele diz, não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele dá uma explicação bem simples, para você não tentar fazer isso na sua força. É espiritual, você não vai conseguir. Se os mandamentos estiverem na sua cabeça, não vai resolver. Eu já disse a vocês, a lógica de Lutero, no sermão dos 10 mandamentos, nenhum bandido mata porque desconhece o mandamento. Ele sabia que era proibido matar, mas ele matou. Nenhuma pessoa adultera porque não sabia que era errado adulterar. Ele sabia e ele errou. Ninguém rouba porque não sabia que era errado roubar. Acontece que o mandamento não tem forças para frear o meu pecado, nem o seu pecado. Nós precisamos de uma força maior, e a força maior está no enunciado dos 10 mandamentos. Não coloque outro Deus na sua vida, além de mim, diz o Senhor. Porque eu só freio se eu tiver temor a Deus e se eu levá-lo comigo, amém? Vem com a gente, Senhor. Nós vamos invadir a sociedade, nós vamos fazer diferença nessa cidade, nós vamos entrar nos presídios, nas favelas, nos condomínios, nas repartições, nas escolas, nos lugares de esporte, Senhor. Vamos entrar para levar o Teu poder e a Tua glória, não pelos atos de justiça praticados por nós, não, nós não temos condições. Foi o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Estas são as bases do nosso comportamento na sociedade. Fomos regenerados para isso, para influenciar. Deus proveu tudo para que fôssemos sal e luz do mundo. Providenciou poder para a mudança dos nossos pensamentos, temperamentos e comportamentos. Amém? E aí Paulo fecha dizendo assim, fiel é esta palavra, e eu quero que você, Tito, afirme essas coisas categoricamente, porque isso vai estimular o povo crente de Creta, os cretenses e os que frequentam a IBC, os que são membros dessa comunidade, os que nos veem lá pela internet. Isso vai estimulá-los a praticar as boas obras, fazerem o que é bom, sendo bom e fazendo o bem. Coisas excelentes e proveitosas a todos os homens. Todos ganham quando o reino de Deus avança e influencia um lugar, um ambiente, um país, uma família e o coração de indivíduos. Glória a Deus, né? O que é que Deus falou com você hoje à noite? Lembra do mapa? O que Deus está me dizendo? E o que eu vou fazer a respeito? O que é que Deus falou com você hoje? Nós estamos liberando aqui hoje à noite, em nome de Jesus, um exército. Um exército que vai invadir essa cidade. Eu não sei nem onde, mas eu só sei de uma coisa: o Espírito de Deus vai junto com vocês. E nós vamos promover uma mudança nesta semana.
Por onde você passar, Jesus vai com você. Eu estive em Porto Alegre falando à liderança. No último dia eles disseram que ia ter uma reunião dos líderes lá. E eu pensei que eu ia lá dar uma palavra para a liderança, né? Vamos, é assim, vamos por ali. Eles me botaram sentado num lugar, eu e a Heloísa, trouxeram uma bacia, uma toalha, e começaram a lavar os pés da gente. Meu Deus, o que é isso? Tive vontade de sair correndo. Eu não mereço isso. Esses homens, não, estavam tentando nos honrar. Mas sabe de uma coisa que me veio à mente? Eu tive naquele momento aquele sentimento de choro diante de Deus. Aquelas mãos que estavam lavando os nossos pés, eu disse: é a mão de Jesus. Eu estou sentindo aqui as mãos de Jesus. Eu estou sendo tocado pelo meu Senhor. Usando esses amados irmãos, eu fecho os meus olhos e sinto o abraço, o carinho, o cuidado e as mãos de Jesus. Por onde vocês vão andar essa semana, tem gente precisando receber a mão de Jesus, a palavra de Jesus, o ombro de Jesus, a solidariedade de Jesus, a misericórdia de Jesus. Paulo disse aos cretenses: vão pela ilha, obedeçam, sejam íntegros, proclamem paz, abram mão dos seus direitos, orem e intercedam. Creta não será a mesma, Fortaleza não será a mesma, teu condomínio, tua casa, tua família, teus parentes, essa cidade, esse país, não será o mesmo. Jesus só precisou de 12 homens, 3 anos, e ele fez uma revolução. Quase 1/3 da população mundial é afetada pelo Evangelho de Jesus, que não pegou em armas, mas que amou, tocou pessoas, e Ele está em mim, está em você, está em nós, amém? O que é que Deus te falou? O que é que você vai fazer a respeito? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa, santa. Libera o Teu povo, Senhor. Leva esse exército de homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças, idosos. Leva esse exército, Senhor, para fazer diferença nesta cidade, lutar contra as hostes infernais do mal, salgar e ser luz para a glória do Teu nome. Eu quero convidar aqui alguém que hoje à noite, ou ali na internet, ou lá na tendinha, que aqui hoje gostaria de definitivamente, lembra que você pode estar vivendo desse lado da história, e você precisa reconhecer que em Jesus há poder para uma mudança de vida, um novo nascimento, novo recomeço, para você poder viver para a glória de Deus, viver de forma que agrade a Deus. Isso só é possível em Jesus. Nós estamos lhe oferecendo hoje uma oportunidade de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a sua mão aí onde você estiver. Diga: eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Você pode fazer isso lá na internet, lá na sua casa. Pode fazer isso agora, aqui, em qualquer lugar. Tem alguém aqui nesse auditório? Se não, talvez estejamos todos nós aqui em Cristo Jesus, né? Esperando só uma oportunidade de sermos usados por Deus nessa semana. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, pelo Teu povo, por aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Nós Te adoramos e Te louvamos. Vem com a gente, Senhor, nesta semana. Vai ser demais ver a Tua glória e o Teu poder resplandecendo em nós e através de nós. Para a glória de Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém.